Sim, Olá! olá, senhor Inácio, seja bem-vindo, todo mundo aqui ao programa Investidor Digital 1212, onde toda semana a gente passa para falar sobre como investir em apartamentos, fazer com que eles se paguem sozinhos, ou seja, como é que você consegue fazer renda passiva sem ter que trabalhar mais para isso, investindo em apartamentos pequenos. E eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com Inácio Corrales. E o tema de hoje é exatamente sobre como é que você pode zerar o custo dos juros do seu investimento imobiliário. Boa. Isso vai dar pano para manga. Tenho certeza que tem gente aqui que não tem a mínima ideia de que isso é possível. E eu quero depois que o pessoal vá colocando as dúvidas que durante a nosso bate-papo que a gente vai tirar a dúvida do pessoal. Exatamente, porque não é todo mundo que entende o que é o juro, o que não é juro, como se vincula a parcela do financiamento com o aluguel, dá um medo enorme. Nossa, parece que o banco fosse o pior dos piores inimigos, quando pode ser realmente nosso melhor amigo, quando a gente sabe lidar com ele. Não sei se a palavra certa é amigo, mas nosso melhor parceiro de negócios, quando a gente sabe trabalhar com ele. Então, Vanessa, bora começar a falar sobre esse assunto, porque tem muita coisa para conversar com vocês. Pois é. Então, o que acontece é que, para muita gente não tem a mínima ideia de quanto que a pessoa paga aí, está pagando de juros dentro de uma parcela de um financiamento que ela fez para fazer um investimento imobiliário. O quanto que é amortização do financiamento, o quanto que é juros. E quando a gente não tem clareza desses detalhes, mas desse detalhe que é técnico, a Uhum. pessoa ela sente que ela está fazendo um investimento e não está tendo retorno. Ou ela pode sentir que, pô, eu estou me esforçando aqui e não está valendo a pena, que não está sobrando nada, porque eu estou empatando dinheiro. E, na realidade, uma... às vezes a pessoa tem o retorno, mas é uma pequena diferença que sobra ali entre o aluguel e a parcela, e ela não consegue entender por que, que investimento imobiliário é financeiramente viável para ela. E Onde essa está o lucro? onde é que está o lucro do meu negócio? Oh, pô, eu vou fazer um investimento aqui num apartamento e eu vou colocar, vou empatar um dinheirão ali e como é que vou levar, sei lá, quantos anos para ver esse dinheiro de volta? E é exatamente sobre esse ponto cego que a gente vai falar aqui hoje, que também, né, que ele faz parte para que você não pague os juros da operação. E essa tensão dos juros é o grande vilão da história, que vai roubar de você, sabe o quê? O sonho da tua liberdade financeira. O sonho de pessoas que acreditam, querem a liberdade financeira, mas não conseguem entender como é que ela vai fazer isso a partir do investimento imobiliário, que, na minha opinião, é um dos caminhos mais rápidos para isso acontecer. E quando você Olha não aqui. consegue entender, você como que você não vai pagar juros, você provavelmente vai ficar lá, fazer voz com aquela galera que fala assim: ah, juro, banco, pagar juros para banco, Deus o livre. Pegar dinheiro no banco para fazer financiamento imobiliário, você está louco? Imagina, eu vou ficar pagando, dando dinheiro para o banco? Tem ou não tem esse discurso aí? Tem essa. O juro, o banco é o vilão da história. E, portanto, olha a frase interessante. Como conseguir liberdade financeira com os juros de um financiamento? Porque, na real, é isso que tu faz. Você pode potencializar o seu investimento imobiliário, consequentemente, acelerar sua liberdade financeira através do uso de empréstimos de financiamento que têm juros embutidos. Então é interessante entender um pouquinho mais profundamente como que é essa parada de ficar pagando juros para conseguir financiamento, para conseguir liberdade financeira, não é tão fácil de enxergar. Como você falou, um ponto cego é contraintuitivo. É contra o que a maioria das pessoas fala. Eu acredito que é porque estamos muito mal acostumados a escutar que o julgamento é ruim,
Estamos muito mal acostumados a escutar que a primeira coisa que tu tem que fazer quando é adulto é caça, carro, piscina, grama. É pouco, mulher. Não entendi, Nath. Assim, culturalmente, não sei se eu sou estrangeiro, tá? Então talvez aqui no Brasil seja diferente, mas culturalmente, na Latinoamérica, quando você é adulto, socialmente, você é um cara de sucesso quando você tem casa, carro, piscina, cachorro, pátio, grama, Uhum. eles. Aqui também é mais ou menos assim, Nath. Então, é isso que as pessoas procuram. E para conseguir isso, através de endividamento, parece que a gente estivesse tirando dinheiro no lixo, perdendo dinheiro. A gente se sente atacado, se sente prejudicado de alguma forma. Mas entendendo os conceitos financeiros que estão atrás disso, o alavancagem financeiro através de empréstimo de financiamento tributário, financiamento de venda, pode ser os melhores dos melhores negócios que você pode fazer. É por isso que os grandes como chama, investidores, pessoas ricas, não compram apartamentos ou casas à vista. Nunca se perguntou por isso, por quê? O cara pode pagar a casa à vista? Não. Outro dia eu almocei com um cara que é milionário, não é bilionário, mas é milionário. A vida dele está resolvida. E eu perguntei para ele se ele tinha comprado uma casa bem cara, né, alguns milhões de reais. E eu perguntei para ele, essa casa está paga, né, está à vista, né? Ele falou, o quê? Louco? Burro? Você estudou comigo na faculdade, né? Você foi na faculdade, a gente assistiu as mesmas aulas, né? Lembra? Não, eu lembro, só que, sei lá, me explica aí. Foi nada. Os juros que pago no financiamento de uma casa, de uma propriedade, cara, 10, 11%. Esse dinheiro investido, eu tiro 25, 30%. Então, basicamente, eu estou trabalhando com o dinheiro do banco. Eu consigo lucro com o dinheiro do banco. Só que, como é que a gente consegue fazer isso se a gente não é milionário? Essa É é a pergunta. porque a gente está falando aqui de você não pagar os juros. Pois é. Você Então, não como? pagar os juros. Então, tem Vamos entender primeiro o que é juro, porque as pessoas confundem juro com inflação, inflação com juro. Não entendem muito bem. O juro, para todo mundo entender, é o custo de trazer o seu dinheiro do futuro para o presente. Pronto, acabou. Esse é o juro. De novo, os juros é o custo de você trazer seu dinheiro do futuro para o presente. Alguém tem o seu dinheiro hoje na mão. Se você quiser trazer o seu dinheiro do futuro para o presente, tem uma pessoa que te dá. Só que vai te custar um pouquinho. Esse custo é chamado de juros, que é uma taxa de risco de que você realmente vai conseguir trazer esse dinheiro que você diz que consiga trazer do futuro, realmente vai conseguir. Ou seja, que você realmente vai conseguir pagar as parcelas daquele empréstimo que essa pessoa, entidade financeira, te entregou de forma antecipada. Isso que é juro. Quanto mais difícil seja para outra pessoa acreditar que você realmente vai conseguir cumprir com seu compromisso, mais altos serão os juros. Mas risco, até um ponto que definitivamente ninguém acredita em você. Não tem entidade financeira que acredita em você porque você demonstrou no passado que não é só quanto você ganha, mesmo você pode ganhar, sei lá, 100 mil reais. Se você está muito endividado, as pessoas não vão acreditar em você. Você pode ganhar 200 mil reais se você tem um comportamento de pago errado. Paga, não paga, paga, não paga, paga, não paga, paga, não paga, 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 não paga, não paga, não paga, paga, não. Porra! É inestável. Não é renda.
é comportamento de pago, equilíbrio entre renda, dívida, patrimônio, uma série de variáveis. Quanto mais riscoso você seja, mais juros você vai pagar. Mas como a gente está falando aqui de não pagar os juros, é natural que venha uma pergunta na cabeça de quem está assistindo. Tá, se eu não vou pagar os juros do meu investimento imobiliário, quem é que vai pagar? Porque o banco não vai me dar esse dinheiro de graça. O banco não vai doar porque ele é bonzinho. Ele quer ter o lucro dele. E ele vai ter o lucro dele. Mas o lucro dele, que é os juros dessa operação, não sai do teu bolso, tá? Isto. Esse aqui é o segredo. Como, né? O que você tem que se atentar para que esse mecanismo funcione é o equilíbrio entre a taxa de juros, que a gente acabou de explicar o que é, o valor do aluguel e o seu saldo devedor. Ixi, Vanessa, pirei agora, não entendi. Isso aqui já complicou, deu um nó no meu cérebro e eu não estou entendendo mais nada. Então, calma, primeiro respira, que até o final desse encontro aqui, você vai ver que você é mais esperto nesse assunto do que você imaginava. Boa. Parece um bicho cabeludo, mas não é, tá? Então, só fica e confia. Vamos lá, é mais simples do que você imagina, vem com a gente. Agora que você entende o que é juro, que é basicamente o custo de trazer seu dinheiro do futuro para o presente, quanto mais riscoso você seja, mais caro ficam os juros, portanto, você tem que se garantir de ser uma pessoa bonita, pronta para se casar, para que todo mundo queira dançar com você naquela festa. Se você é o mais feio da festa, você não consegue selecionar com quem que você vai dançar, não consegue negociar. Então, antes de continuar, o que não é juro, tá? As pessoas me confundem juros com inflação. Tá? Vou te dar um exemplo. Você vai na incorporadora, pergunta quanto que vale esse apartamento aqui, a incorporadora fala, isso aqui vale 500 mil reais, 300 mil reais, tanto faz, não interessa. Como posso pagar esse apartamento de 500 mil? Ah, você tem que pagar 20% de entrada. 20% de entrada de um apartamento de 500 mil seria 100 mil. E você diz, ixi, mas 100 mil não tenho. Posso pagar parcelado essa entrada? Pode pagar parcelado. E faça uma proposta de pagar parcelado por aqui e por lá. E você pergunta, mas essas parcelas têm juros? E o vendedor vai te responder, não tem juro. Depois você assina o contrato e vê que a parcela aumenta e aumenta e aumenta. Mas como assim? Não falou que não tinha juros? É uma diferença entre juros e inflação. Geralmente, essas incorporadoras, por pagar a entrada parcelada, especialmente quando você compra apartamentos na planta ou é obra, é quando eles ajustam essa parcela pelo INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Em Santa Catarina utilizam o outro índice chamado, acho que é o CUT. Bom, tanto faz. A maioria dos estados, a maioria das incorporadoras da maioria dos estados do Brasil utilizam o INCC, o Índice Nacional de Construção Civil. E as pessoas confundem o ajuste inflacionário da parcela com juros. E para complicar ainda mais as coisas, tem um modelo pela Caixa, onde que você conseguir uma aprovação do financiamento, você congela o preço do apartamento e congela a inflação também, as duas coisas. Por quê? Porque você efetivamente começa a pagar juros no período de obra, entendeu? É como se a Caixa te aprovasse hoje o financiamento do apartamento total. Só que você, enquanto está sendo construído o seu apartamento, você só paga os juros, porque você já pagou o apartamento. A Caixa paga o apartamento para a incorporadora, à vista. Não é à vista realmente, ele vai pagando enquanto vai construindo o prédio, mas para você, como consumidor, como cliente, você começa a efetivamente a pagar juros. Então, é confuso. Entendeu? É confuso.
Mas isso seria uma possibilidade que a Caixa oferece? Daria para fazer uma Sim. live falando só sobre esse assunto. Inclusive, a gente já fez. A gente já fez uma live falando só disso. Mas vamos supor que você comprou um apartamento, você tem os 100 mil, tá? Você já passou o período de pagamento da entrada, você pagou a entrada parcelada e tá tudo beleza. Você conseguiu o financiamento do 80% e agora você tem parcelas, parcelas, parcelas do financiamento. Então vamos analisar parcelas versus juros, Vanessa. O que você acha? Ou você quer fazer outra coisa antes? Não, beleza, vamos lá. Para a gente ter paz para construir nossa liberdade financeira, o benefício da gente entender isso daqui é ficar despreocupado, zerar aí os juros, zerado em paz enquanto constrói sua liberdade financeira. Vamos entender um pouquinho, então. Já entendeu o que é que juros não é inflação, tá? Que quando você compra um apartamento e paga a entradinha parcelada, aquela diferença o índice a diferença que você vai pagando nas parcelas, ele tem a ver com a correção do custo da mão de obra, do material, do custo do tijolo, do cimento, que não vai ficar parado no tempo. E aí eles cobram esse valor, mas não é os juros, tá? Normalmente essa parcela da entrada que as incorporadoras dividem para você não tem a ver com juros. Juros. Com juros, tem a ver com correção do material, do preço do material. Entendido isso, vamos entender um pouco, falar um pouquinho sobre Como lidam as parcelas do financiamento com juros? Porque ali sim tem juros. Na parcela do financiamento sim tem juros. Sim, o X da questão é encontrar o equilíbrio entre os juros, o valor do aluguel, o saldo devedor. Então, você já está entendendo um pouquinho mais sobre os juros, tá? Vamos falar então sobre parcelas, Inácio. Perfeito. Quando você tira um financiamento, independente se for o banco, a caixa, não interessa. Uma entidade financeira, na parcela, está embutido juros e está embutido amortização. Meu Deus, o que é isso? Bom, juros você já sabe, né? Na parcela de R$ 1.000, tem um percentual, um pedacinho da parcela de R$ 1.000 que é juros. E outro pedacinho que é amortização, que você vai diminuindo a sua dívida. Isso é, quanto mais de amortização você vai pagando, mais rápido você diminui a parcela. Por isso que tem ali alguns gurus do financiamento, das finanças, que falam que cada vez que você utiliza ou pré-paga a última parcela do financiamento, é equivalente a diminuir 3 ou 4 parcelas. Você paga, vamos por um mês você consiga pagar 2 parcelas, vamos supor que sua parcela fosse R$ 1.000. E você não paga 1.000, você paga 2.000, ou seja, você paga a última parcela, conjuntamente com a parcela do mês que você está falando agora, como se você pagasse 5 parcelas no futuro. Por quê? Porque todo esse valor de 1.000 vai completamente a capital, a amortização de dívida. E aí que está o interessante. Entender essa diferença. Que do valor da parcela, que as pessoas não enxergam, não conseguem ver, é que do valor da parcela, um pedacinho só é juros. Outro pedaço é amortização. Mas por que isso é tão importante? Porque para você construir sua liberdade financeira, para você ter paz mental, que você não está perdendo dinheiro pagando juros, você tem que conseguir conquistar que o aluguel da propriedade que você está investindo consiga pagar a parcela do financiamento. Tal que, quando você paga uma parcela do financiamento, mesmo sendo igual ou com uma diferença muito pouca entre uma com a outra, você não senta que está ganhando pouco dinheiro, porque se você só enxergar essa diferença, é muito pouco. Mas na parcela do financiamento está embutido a amortização.
Então você deveria somar a diferença entre aluguel e financiamento, mas plus a amortização. E ainda nem falamos de valorização do ativo imobiliário, Vanessa. O aluguel, ele é... Então, para você entender, né? O que é o aluguel? O aluguel não é de onde vem o seu lucro, mas ele é importante, porque ele é o combustível que vai levar o teu foguete, o seu negócio imobiliário para a lua, é aquilo que vai fazer você ganhar dinheiro. Mas como assim, Vanessa? É o aluguel que faz eu ganhar dinheiro, mas não é o aluguel que me traz o lucro? Vamos lá. Sem o aluguel, você não consegue investir sem pagar os juros do negócio imobiliário. É o aluguel que vem do seu imóvel, que paga a parcela que você iria tirar dinheiro do bolso e os juros que você iria tirar dinheiro do bolso para pagar. É o aluguel que vai fazer o pagamento disso. Quando você consegue fazer esse ponto de equilíbrio que estamos te ensinando entre o valor do aluguel e o valor da parcela do financiamento, você tem um negócio imobiliário que paga os juros para você e paga as parcelas do financiamento para você. Vai pegando a visão, tá? Vai pegando. E eu sei que quando eu falo isso, vai pular na tua cabeça. Ah, Vanessa, mas e se eu não consigo pagar a parcela? Se eu fico sem inquilino, se acontece alguma coisa lá e eu fico sem receber o aluguel. Isso dá assunto para uma live inteira. Eu estou partindo de um pressuposto que você já entendeu que não é qualquer imóvel que te traz essa previsibilidade de aluguel constante, onde sai o inquilino, já tem fila de gente querendo entrar. A gente só procura este tipo de imóvel. Existe esse tipo de imóvel no mercado? Sim. E existe aquele que tem muita vacância. Então, a gente descarta esses daqui e a gente trabalha com essa fatia de mercado, que são os que têm alta demanda de aluguel crescente. Isso eu não vou entrar nesse buraco agora. Outro dia a gente fala só sobre isso, mas vamos partir do pressuposto que você já sacou como é que faz isso. Enfim. Então, Vanessa, diga. eu queria te perguntar quando foi que eu escuto você falar, é um pouquinho engraçado, porque você utiliza palavras que para você eram, que você, não sei se é a palavra, eu falava e você me parava e me dizia, o que é isso aí? Vacância? Me explica o que é vacância. E você hoje fala de vacância para cima, para baixo, juros, INSS, não sei o que e tal. E me fala de um jeito como se todo mundo entendesse. Então eu queria perguntar para você. Não queria que você explicasse para outro mundo, outras pessoas. Eu queria que você me explicasse para mim ou para você mesma. Quando foi ou como foi o seu processo para você entender, para você achar a sua paz na construção da sua liberdade financeira? Porque eu sei que você já investiu em apartamentos. Como foi que... Primeiro, você já chegou na sua paz? Já encontrou sua paz na construção da sua liberdade financeira? Já, porque eu entendi o que eu não estava entendendo. Pronto. Eu Explica isso pra imaginava. gente. Primeiro, né, você falou de vacância. Vacância é quando o apartamento fica desocupado. Você não tem aquela entrada constante de aluguel que faz a sua máquina ficar funcionando sem você ter que tirar dinheiro do seu salário para pagar essa parcela do financiamento. Então, a gente está trabalhando com a ausência dessa possibilidade, porque tem como a gente prever isso daí. E eu encontrei paz para conseguir investir quando eu entendi por que aquilo me dá lucro e por que eu não estou pagando o aluguel. O aluguel não, por que eu não estou pagando os juros da operação. Antes eu imaginava que eu iria empatar um dinheiro no investimento imobiliário e aquilo ali ia demorar anos para me dar retorno. E, na realidade, eu não estava considerando a questão da valorização ao longo dos anos, enquanto o aluguel compra aquele ativo imobiliário para mim e paga os juros do dinheiro que eu antecipei do futuro para o presente. Então, falei, gente, fenomenal. O financiamento, quando você sabe usar ele de um jeito que você não paga os juros
e você faz um mecanismo do aluguel pagar as parcelas para você, meu, isso daí é descoberta. Transformacional, Descobrir a América agora aqui. Com essa informação, descobrir a América. Então, o meu primeiro passo foi saber que o valor do aluguel, que, por exemplo, o valor do aluguel naquela região, daquele tipo de apartamento que eu estou pensando em investir, ele traz as condições. Fazendo um cálculo de padaria aqui, eu consigo ver que o valor do aluguel serve de referência para você identificar qual deve ser o valor da parcela do seu financiamento. Pronto. Isso aí. Acabou. O aluguel tem que ser maior ou igual. Se tiver uma diferençazinha, beleza. Mas se for igual ou maior do que a parcela do financiamento, bingo, você tem um negócio imobiliário. Sendo constante, sendo um lugar que tem alta demanda, você montou o seu negócio imobiliário. O primeiro. O primeiro, que é o mais importante. E aonde que está a grande sacada? Que quando você consegue achar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de encontrar o ponto de equilíbrio entre a taxa de juros, valor do aluguel, o saldo, você entende o saldo devedor para não pagar os juros na operação? Quem está realmente pagando os juros da operação é o próprio negócio, não é você. É porque o aluguel é o próprio ativo imobiliário que está conseguindo renda, está botando dinheiro na caixa para pagar a parcela do financiamento, que consequentemente paga os juros e ainda paga a amortização. Daí a palavra, a frase célebre do grande filósofo chileno chamado Inácio Corrales: como investir em apartamentos e fazerem que se paguem sozinhos. Porque não é você que está pagando, é a maquininha, é o próprio ativo imobiliário que está pagando isso aqui. E na hora que você fala isso, vai ter gente que vai falar assim, mas como que eu não que o apartamento se paga sozinho e as parcelas da entrada? Repare, nós falamos investir em apartamentos e fazer com que se paguem sozinhos. Esse investir é naquela entrada de 20%, dependendo da incorporadora, 20%, 30%, parcelado. Você investe e depois vê o grosso do valor do apartamento sendo pago pelo seu próprio negócio imobiliário. Você, tipo, é como se você desse o primeiro giro o investimento inicial, na sua roda e depois ela ficasse girando sozinha. Correto. E outra, você tem que calcular. Tem pessoas que me falam, mas a entrada é você que pagou. A entrada é um investimento inicial que você faz, mas quando você calcula, quem seja mais financeiro vai entender. Quando você calcula a taxa interna de retorno, que é quando você liquida o apartamento, quando você vende o apartamento, e você leva essa taxa a valor presente, você calcula o negócio em sua totalidade, porque você está calculando mês a mês, ano com ano, você tem que calcular o valor completo. Você está assumindo que o apartamento fica custando o mesmo preço eternamente. Você está assumindo que você comprou 500 mil e que na hora que alugou, foi entregue o apartamento, ainda vale 500 mil. E você assume que daqui a 5 anos, 10 anos, ainda vale 500 mil. Bastaria que o apartamento aumentasse de valor uns 5% por ano para que o apartamento em 4 anos custasse 600 mil reais, que seria equivalente a você duplicar o seu investimento imobiliário. E ainda não estamos tocando o valor da amortização no período. Ainda não estamos tocando o fluxo de caixa positivo, mesmo leve, positivo que está gerando. Quando eu falo com um corretor, pergunto para ele, me fala aí, sei lá, tanto faz, corretor, qual que é o lucro desse investimento imobiliário aí? E ele vai me responder o percentual de lucro baseado no aluguel. Ou seja, ele vai assumir que eu comprei o apartamento à vista e o aluguel dividido pelo valor do apartamento dá 0,5, 0,3, 0,8, 0,6. Parece muito pouco. Muito pouco. Mas, na real, isso aí é uma pequeniníssima parte do verdadeiro lucro do investimento imobiliário, que é a amortização, o fato que se paga sozinho, que está equilibrado, não é você que está pagando o juro. É o próprio ativo que está pagando os juros. E isso será
cera da sua cabeça o medo, o dor, a frustração de que o banco é o pior inimigo, sei lá, é o diabo do mercado. E começa, talvez não comece a ser seu amigo, mas começa a ser seu melhor parceiro. Quando você consegue isso, pá, decola. É que a gente falou de 3 pontos, né, Inácio? A gente falou do juros, equilíbrio entre juros, aluguel e o saldo devedor. Isso. O saldo devedor é para a pessoa não pagar juros. Pô, quanto menos eu preciso pegar o dinheiro do banco, menos juros vai para essa conta aí. Uhum. Que para essa conta para essa conta se pagar. E quem sabe até sobrar um saldo positivo para você enquanto o aluguel está pagando as parcelas. Então, às vezes, às vezes você tem uma grana aí, com um pouquinho mais de entrada, você consegue diminuir o valor dos juros e consegue encaixar o valor de parcela exato para que o aluguel cubra. Então, você tem essa variável, você pode mexer na variável de quanto é que eu vou pegar do banco para fazer esse investimento, e eu já penso nisso calculando qual que é o valor do aluguel desse apartamento que eu estou pensando em investir. E aí, isso me dá base para saber quanto é que eu preciso pegar de investimento. Opa, está dando ali um valor que ainda o aluguel não consegue cobrir esse valor da parcela do financiamento. O que eu posso fazer? Eu posso mexer na variável da parcela do financiamento. Que jeito? Dando um pouco mais de entrada, pegando um pouco menos de financiamento. O que eu preciso fazer é ou igualar ou deixar a parcela do financiamento menor do que o aluguel. Se eu conseguir fazer essa parada, mexendo ou na variável de quanto é que eu vou emprestar do banco, ou qual é o imóvel que tem um aluguel que paga essa parcela aqui de financiamento. Fechou. Você acabou de criar o seu negócio imobiliário, Pronto. que vai se pagar sozinho e fazer pelo menos uma renda de 25 mil reais por ano quando a gente olha para a valorização desse bicho aí, porque vai se valorizar. O mais interessante disso é que quando você saca essa, vem a segunda derivada do assunto, que é, nossa, eu já paguei a primeira entrada, já paguei a última parcela da entrada, consegui o meu primeiro financiamento. Se ele está pagando sozinho, se ele está equalizado, se eu já serei o assunto dos juros, já tirei da minha cabeça os juros, tirei da minha mente o medo ao financiamento, a pergunta continua para: será que eu posso pagar uma segunda entrada do segundo apartamento para um segundo financiamento? A resposta é: sacou? Boa! Sim. É ali que você repete. E repete. E repete. Não vou falar que é infinito, porque também tem limites de financiamento, mas daí tem outras estratégias um pouco mais sofisticadas, onde que você vende os primeiros imóveis, capitaliza, já não financia ao 20%, financia uns 70% ou 60%, que às vezes a maioria das pessoas acredita que financiamento ao 90%, 80% é melhor do que financiamento aos 60%, 70%, quando na realidade, quando você financia um menor valor de 60%, 70% ou apenas 50%, além da diferença entre parcela e o aluguel ficar maior e você começar a viver das rendas, além disso, os juros são menores, porque o risco para o banco é menor, pelo fato que o financiamento para a vivenda, ela tem por definição que o ativo imobiliário fica como garantia daquele financiamento. Portanto, se você está pedindo 50% de financiamento, o valor do imóvel, a garantia para o banco é maior. Você está colocando uma entrada maior e isso fala que você está firme. As probabilidades de você pagar a parcela para não perder o apartamento pelo fato de ele estar como garantia do financiamento é menor e, consequentemente, os juros são menores também.
Lembra quando eu comecei a falar dos juros? O que é juro? O risco de você realmente pagar seu dinheiro do futuro para o presente. Então, não é necessariamente tão inteligente conseguir financiamentos mais altos. Quando você começa a escalar seu negócio, o equilíbrio vai mudando. No início é 80% de financiamento. Depois pode ser 75, 70, 60. Dependendo de quê? Do apartamento. E como a Vanessa falou, a chave, o ponto de equilíbrio é dirigido, é sustentado, é administrado, é definido pelo valor do aluguel da região. É ali o ponto de partida. Com esse dado, eu calculo o resto. O que acontece é que a maioria das pessoas, quando faz investimento imobiliário, como está pensando na casa própria, ele tenta comprar a casa maior que ele consiga financiar, ele não interessa qual que é o valor do aluguel, porque ele quer morar na casa, ele tira o financiamento maior que consiga, não interessa os juros, o que interessa é a casa própria. Eu quero a minha batata frita agora. E o resto não interessa. E quando tenho que pagar juros que não consigo pagar, quem é culpado é o banco ou, pior ainda, o governo. Quando, na real, é que você não entendeu ainda. Bom, desculpa, isso é um pouquinho ofensivo. É que a gente não conseguiu sacar ainda esse assunto. E olha que eu fiquei nessa parada que eu tô falando agora há anos. E eu estudei o assunto na faculdade. É uma questão de escolha, Inácio. A pessoa tem esse caminho para viver. Mas se ela optar por isso, ela tem que saber que o financiamento que ela vai estar fazendo é para 30 anos. E ela vai ter que pagar. E não vai poder ficar reclamando do governo, reclamando da taxa de juros que ela está pagando, porque foi uma escolha. A escolha que a gente está propondo aqui é você deixar para comer sua batata frita um pouco mais lá na frente. Você não vai passar fome, mas ela vai vir mais lá na frente. Com hamburguesa. Como? Vai ser a batata e a hamburguesa na frente. Vem o combo lá na frente. Não é só a batata. Vem o combo lá na frente. Quando o Inácio fala que no primeiro financiamento você consegue financiar 80 e que depois talvez você consiga financiar 75, 60, tem uma coisa aqui no meio que não foi dita. Você vai poder financiar num segundo ou num terceiro imóvel, talvez um 75, só que o seu primeiro imóvel ele já se valorizou. Boa, isso. Daqui uns 5 ou 6 anos, você pode, ou 7 anos, enfim, cada caso é um caso, você pode vender esse imóvel. E aí você pegar o quanto aquilo se valorizou e dar mais de entrada, para você precisar de menos financiamento e conseguir ficar com a diferença do aluguel. Porque se você precisa de menos financiamento e pega um apartamento com um aluguel muito semelhante, você vai estar pagando, vamos fazendo uma conta grosseira aqui, metade do valor do financiamento que você pagava do seu primeiro apartamento. Porque você pegou metade do financiamento que, sei lá, pegou 50% do financiamento. Porque você tinha dinheiro para ir lá e pagar a entrada. Uma entrada muito maior. E é aí que você vai criando a sua bola de neve. Isso aí é estratégia de ciclos e super ciclos. Vamos falar sobre isso numa próxima live aí. Dá para falar só sobre estratégia de ciclos e super ciclos, que é aí que você ganha sua liberdade financeira, mas aqui a gente está engatinhando. Para quem é investidor baby, cheirando a leite, ainda não fez seu primeiro investimento, está no começo, fez 1 ou 2, e aí não sacou muito bem como é que funciona. Está investindo porque alguém falou que é legal, porque fala-se muito que investimento imobiliário é lucrativo, é seguro, mas não sabe exatamente por que é tão bom assim. Então, o assunto de hoje foi mais nesse sentido, de esclarecer por que é bom, por que você não paga os juros, por que dá para fazer de forma estratégica.
E, Inácio, não sei se a galera tem dúvida. Deixa Tem aqui umas. Procura ali no Instagram se tem alguma coisa. Eu tenho aqui um bom dia para a Jussara. Bom dia, minha querida. Bom ver você por aqui com nós novamente. Aqui a a Anitta Gonçalves nos fala bom dia para você. E Jussara não faz uma pergunta ou comentário, na real. Ela disse assim, ó, pelo que eu sei, nas parcelas de financiamento, os juros é bem maior do que a amortização. E conforme os anos vai passando, vai diminuindo os juros. Mas se é um negócio de ouro o aluguel pagar o financiamento, ou seja, ela concorda que efetivamente quando o aluguel paga o financiamento, não paga juros realmente. E Jussara, você está certa. Isso se chama de tabela de amortização, que dependendo do tipo de taxa que você tire, a tabela de amortização é maior ou menor. Ou seja, você paga mais juros no início, menos juros no depois, ou paga uma parcela maior no início, uma parcela menor depois, e a tabela de amortização é mais... o percentual que você paga de juros com amortização é mais parecida uma com a outra. Tá? Ou seja, quando você tira o financiamento, você pode decidir se você vai ter uma parcela maior e essa parcela vai diminuindo com o tempo. Portanto, como é uma parcela maior, fica mais difícil que bem no início do período que você começa a tirar o financiamento, o aluguel consiga cobrir o total do valor da parcela. Mas se você conseguir, é óbvio que é vantagem fazer isso, porque a tabela de amortização é mais rápida. Pelo contrário, se o aluguel, comparativamente com a taxa de juros que você conseguiu, com as condições que você conseguiu, a parcela do financiamento não conseguem chegar até o valor do apartamento, então não tem de outra que pegar uma taxa de preço de financiamento fixa durante todo o período, e isso permite que você não tenha um problema, vai perder o fato que vai diminuindo a parcela, mas você vai ter uma amortização também mais diferente, como você disse. Tá? Essa é a tabela Price, que ela o período permite que o preço da parcela seja igual durante todo o período, ou a taxa DAP, acho que é DAP, nossa, esqueci agora, que entre português e espanhol fica difícil. Mas aquela outra tarifa, que acho que vamos supor que seja DAP, ela é decrescente. Saque. Tarifa saque. É mais ou menos isso, minha querida amiga Jussara. Bom ver você por aqui de novo. Bom estar com você sempre. E quem deseja encontrar o apartamento que está nessas características que a gente falou aqui hoje, cujo o aluguel é maior que a parcela do financiamento, logicamente considerando a sua situação financeira, considerando é o teu momento ou não de investir, você pode começar ou não pode, qual a melhor forma, qual o melhor empreendimento para você fazer esse investimento. Se você quer saber sobre isso, você manda uma mensagem que está no Instagram, no direct, que nós vamos passar aí a agenda do nosso time de analistas financeiros. Eles fazem isso de forma gratuita, sem compromisso, para que você consiga enxergar a tua situação financeira hoje e também já possa ter oportunidades de investimento que a gente tem com exclusividade, já que nós somos aí uma comunidade de microinvestidores, negociamos sim apartamentos por volume e por isso nós temos acesso aí a oportunidades que provavelmente você não iria conseguir se você fosse sozinho lá na incorporadora para tentar negociar. Então, é isso. Quem está no YouTube já recebeu aqui o link nos comentários, e quem está no Instagram é só mandar aquele salve lá no direct que a gente já encaminha você para o nosso time. Perfeito. Inácio, muito obrigada por participar com a gente e compartilhar seus conhecimentos. E a gente se vê, então, no próximo encontro, programa Investidor Digital 1212. Aquele beijo e aquele abraço. Tchau, tchau.